muito bom dia para você que usa a sua televisão como despertador ligado aqui na Record. Bom dia para você, não precisa sair debaixo das cobertas não, pode ficar tranquilo aí, só ligadinho no MG no ar. Bom dia para você que nunca bebeu uma gota sequer de álcool e já caiu num bueiro. Aliás, bueiro não, um buraco mal fechado. Bom dia para você que, sem saber, já deu vários e vários sábados de folga para os fiscais da BH Trans. Foi multado? Deu sábado de folga para os fiscais da BH Trans. E bom dia para você que já precisou dos serviços do SAMU. Você tá satisfeito? Tá satisfeito? Daqui a pouco você vai saber por que eu tô dando bom dia para você que já precisou dos serviços do SAMU. Veja agora no MG no ar, um homem de 65 anos morre queimado dentro de casa no bairro Suzano, em Belo Horizonte. A causa do incêndio ainda vai ser investigada, mas a polícia suspeita que ele estava alcoolizado. Você imagina, você bebe, depois vai para casa, acontece alguma coisa e você morre carbonizado? Pois é, e tem mais no MG no ar. Na Avenida Cristiano Machado, o motorista de um carro perde o controle da direção e bate num poste. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram chamadas para atender a vítima. Nossa equipe acompanhou todo o resgate. As imagens são exclusivas, as imagens são fortes e você vai ver só aqui no MG no ar. Não adianta procurar na concorrência não. Você que está pensando em comprar um carro, aliás, esse é um tipo de acidente que nem airbag frontal resolve. Tinha que ter airbag lateral, porque o motorista perdeu o controle, o carro virou, ele bateu de lado no poste. Você vai ver resgate dramático, só a equipe da Record estava lá no momento e tentaram ressuscitar o rapaz e várias equipes. Você vai ver daqui a pouco. E aqui, ó, você pensa que já viu tudo, né? Já viu tudo na televisão. Preste bem atenção nessa notícia. É uma denúncia contra a BH Trans, o órgão que gerencia o trânsito aqui em Belo Horizonte. Os agentes da BH Trans estariam sendo estimulados a trabalhar mais. E se trabalhar mais, em troca, eles teriam sábados de folga. Será, hein? Você já pensou nisso? Olha, se você aplicar tantas multas, você tem direito a fazer hora extra. Se você aplicar mais tantas multas, você tem um sábado de folga. Já pensou? Será que é isso mesmo? Daqui a pouquinho aqui no MG no ar vai ter também pavor em Lagoa Santa, na região metropolitana. A disputa de gangues por território, de acordo com os moradores, já fez vítimas em Lagoa Santa, aquela cidade pacata, tranquila. Não é essa imagem que você tem de Lagoa Santa? Aliás, de qualquer cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, aquela cidade tranquila, mas ninguém quer mostrar o rosto lá não, por medo. A nossa equipe foi lá, conversou com várias pessoas que presenciaram cenas de violências e você vai ver aqui no MG no ar, tá bom? Daqui a pouquinho vai ver também, ainda tem mais, o resgate de uma aposentada que foi atravessar a rua e caiu num bueiro. Não é bueiro, aquele bueiro, a bocona aberta não, ela ficou presa, a perna presa por tempão. Pessoas que trabalham lá perto contam que o bueiro já fez várias vítimas. É aquele buraco mal fechado, não é nem bueiro. Você vai ver daqui a pouco, é bom você ficar atento. Você que anda pela cidade o tempo todo, gosta de fazer uma caminhada, resolve os seus problemas andando pela cidade, tem que tomar muito cuidado. Olha, e tem notícias do esporte também, é claro. Daqui a pouco Dadá Maravilha, Neuber Soares e Mara Pinheiro vão estar aqui comigo para trazer todas as informações sobre o Cruzeiro, Atlético, América e Patinga e tudo mais, tudo sobre o esporte. Daqui a pouco nós vamos a um rápido intervalo e na volta você vai ver imagens exclusivas desse acidente que eu estou falando com vocês, da Avenida Cristiano Machado. O motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu num poste. E você vai ver os resgates, as imagens são exclusivas da Record, imagens exclusivas, só nossa equipe chegou lá. E aí eu estou chamando a atenção de vocês, sempre aqui no MG no ar, sempre que tem acidente e acidente dentro da cidade, eu chamo a atenção para a necessidade dos freios ABS e do airbag. Fica parecendo que eu sou dono de fábrica de freio ABS e de airbag. Nesse caso desse acidente, o airbag, só o airbag que tem lá na frente do carro não resolveria. Porque o carro foi de lado, bateu de lado no poste, exatamente onde estava o motorista. Só os carros de 120, 150 mil reais tem lá os famosos 6 airbags. São os airbags laterais que também protegem o motorista nesses impactos laterais. Aliás, eu nem sei se nesse caso isso seria suficiente, de tão forte que foi a pancada. Tem isso e tem muito mais ainda no MG no ar de hoje. Vamos conferir a hora? Vamos conferir a hora então, 6h49, agora não, 6h50, 10 para 7. Daqui a pouco a gente tá de volta então, vamos ver aí
a previsão do tempo para Barbacena, bela cidade produtora de rosas e flores aqui em Minas Gerais. Previsão do tempo para Barbacena, ó, sexta-feira de tempo nublado, temperatura mínima em torno de 12 graus, máxima de 25, e aí vai sábado e domingo na mesma batida. Segunda-feira tem sol, hein? Segunda-feira de sol em Barbacena, que geralmente é uma cidade fria, e na terça-feira a temperatura sobe um pouquinho, mínima de 11, máxima de 23 em Barbacena. Então aí imagens ao vivo, a Avenida do Contorno na Floresta, você que vai daqui a pouco passar pela Avenida do Contorno na Floresta, trânsito agora nesse momento, né, 9:07, trânsito tranquilo ainda, viu? Imagens do mais Belo Horizonte de todos. Estamos de volta ao vivo aqui no MG no Ar. Olha, nós queremos convidar você a dar a sua contribuição para o nosso trabalho. Se o sinal da Record Minas não estiver bom aí na sua casa, se o sinal tiver com problema de vídeo, problema de som, qualquer um, escreva pra gente. O nosso e-mail é esse que tá aí na tela, ó, embaixo, ó. Sintonize@recordminas.com. Esquece que tem aquele desenho lá não, viu? recordminas.com, e não tem o BR, não tem o ponto .br não, viu? Então se tiver problema na sua região, nós vamos mandar um técnico aí para resolver. Mas você tem que comunicar com a gente, falar que o sinal ainda não tá muito bom, tá bom? Joinha? Olha, agora são 6 horas e vamos conferir a hora, vai aparecer no cantinho da sua tela, 6h53, vamos ver como é que está o trânsito nesse momento na região central de Belo Horizonte. Vamos chamar o repórter Wagner Vidal. Bom dia, Wagner Vidal. Bom dia, Jacinto. A quinta-feira começou com acidentes. Foi na Avenida Francisco Salles, no sentido bairro-centro. De acordo com a polícia, o motorista de um carro que seguia no sentido contrário perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e só parou depois de bater no outro lado da avenida. Ninguém ficou ferido. O carro continua no local à espera do reboque. O motorista não se feriu, está lá aguardando a chegada deste reboque e por isso fica o alerta aos motoristas que passam pelo local, porque o trânsito por lá deve se complicar agora no início da manhã. Os ônibus que passam por lá também estão sendo desviados para as ruas laterais. Então, atenção a este acidente na Avenida Francisco Salles, no bairro Santa Efigênia. Aqui na Avenida dos Andradas, na Praça da Estação, o trânsito, como a gente mostra agora, também está tranquilo, sem retenções neste momento, Jacinto. É um trânsito pesado, mas que está fluindo, né, Wagner? Por enquanto, né? A gente sabe como que é a realidade de Belo Horizonte e daqui a pouco pode se complicar. Tá certo então, Wagner, obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de volta. Um avanço de um sinal vermelho pode ter sido a causa de um grave acidente na região nordeste de Belo Horizonte. 2 carros bateram e destruíram as grades de proteção de uma das principais avenidas da cidade. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Cristiano Machado com Rua Jacuí, no bairro Concórdia, na região nordeste da capital. Segundo testemunhas, o motorista do Celta teria avançado o sinal vermelho. O carro atingiu em cheio o Corsa, que descia a Rua Jacuí, sentido centro. Os 2 veículos foram parar embaixo do viaduto. Os 2 rodaram, como você está vendo aqui, quebrou a grade, toda a grade de proteção. Ele parou atravessado lá. Ainda atordoado com a batida, o condutor do Corsa não quis gravar entrevista e recusou o atendimento dos bombeiros. Já o motorista e um passageiro do outro carro receberam os primeiros socorros na unidade de resgate. Ronaldo também estava no veículo e negou que eles tenham avançado o semáforo. Primeira coisa que eu perguntei o que aconteceu, o passageiro dianteiro falou comigo, o Thierry, o motorista, tinha passado no sinal amarelo. Não era nem verde, nem vermelho, amarelo. E nisso teria colidido, com o Costa que estava descendo a outra rua. Em um dos carros, marcas de sangue. Policiais militares que estavam próximos chegaram a escutar o barulho da batida. Esse horário, normalmente o sinal ele fica naquela fase de amarelo e vermelho, né? Até no momento não estava esse amarelo e vermelho, não. Estava funcionando normal. E segundo testemunha aqui, o Celta avançou o sinal. Mais um caso de imprudência. Mais imprudência. Tá aí, você que anda pelas ruas, né, de Belo Horizonte, no centro da cidade,
ou até mesmo assim, né, de saída de bairro. Gente, toda a esquina é perigosa, ainda mais aí, agora fizeram esse viaduto em cima na Cristiano Machado, o cruzamento de bairro, não tem muito movimento, não, dá para passar. Esse dá para passar, você já viu, às vezes um acidente dentro da cidade, e aí é sem falar no transtorno, né? E aí é sangue, e aí não dá para facilitar com o sinal de trânsito. Se amarelou, você já tem mesmo que parar, porque senão acontece isso daí. Ó, tem mais acidente no MG Noir, infelizmente tem mais acidente no MG Noir que a gente vai acompanhar, não tem como. O acidente com o ônibus causou maior confusão nessa madrugada. Um veículo bateu num poste de energia e deixou moradores em um bairro de Venda Nova sem luz. E sabe quem dirigiu o ônibus? O despachante da empresa, que não tem habilitação para dirigir o ônibus. O mais absurdo é que o motorista estava do lado dele. O acidente aconteceu no bairro Pedra Branca, na região de Venda Nova. Segundo testemunhas, o condutor do ônibus teria perdido o controle no meio da descida e atingido o poste. Lenito estava na rua e levou um susto com a batida. Eu estava regulando uma máquina fotográfica na hora. E de repente eu só vi um clarão sentado, o ônibus veio atingir o poste, tinha um veículo parado ali, um Fiat. E momentaneamente saiu destruindo tudo. De acordo com a Polícia Militar, o coletivo seguia para a garagem, mas quem dirigia o ônibus era o despachante da empresa. O motorista teria entregue a direção ao colega, que não possui carteira de habilitação para este tipo de veículo. Fazer a apreensão da CNH, recolher o CRV do veículo e conduzir até a presença do delegado. O motorista da linha e o despachante não quiseram gravar entrevista. Era o senhor que estava conduzindo o ônibus? O poste foi quebrado, o que provocou um curto-circuito na rede elétrica. Todo o bairro ficou às escuras. Foi um contato da fiação da energia elétrica e esse contato dos cabos com polaridades distintas gera realmente uma certa quantidade de chamas em razão da intensidade da corrente. Os bombeiros ainda improvisaram uma barreira para que o óleo diesel do ônibus não se espalhasse. Há um vazamento de combustível, um vazamento de diesel, que foi feito um dique de contenção, e a desenergização também do próprio ônibus, o desligamento dos cabos de bateria para evitar um princípio de incêndio ou até mesmo aí uma possibilidade de um incêndio mais complexo. Que coisa, olha só, um acidente. Geralmente, motorista de ônibus chega até a motorista, né? Quando começa como trocador e de repente faz uma manobra aqui e tal, e acaba e vai tirar a carteira para ser motorista. E agora um despachante também isso. Já pensou? Agora olha só o motorista. Foi presa a carteira de habilitação do motorista. O motorista, de repente, pode ser punido pela empresa e ser mandado embora. Porque passou a direção para um despachante. O despachante que talvez chegou para ele e falou assim, aqui, eu estou precisando passar para o motorista, porque o salário é melhor, a gente podia dar uma treinada daqui lá na garagem, hein? O que você acha? Ou da garagem até o ponto final, o que você acha? Olha o que deu. Batida e muita gente... Isso de forma generalizada, você tem toda a razão. É um perigo mesmo. Isso é uma coisa, inclusive, experimental, que foi a partir de uma discussão com a equipe lá, que estava querendo fazer hora extra. Então, diante disso, eles ficam doidos para poder folgar no sábado, para tirar um sábado e um domingo. Então, diante disso, estava-se nessa reunião discutindo critérios que poderiam... dentro de uma avaliação de desempenho de um empregado, de uma boa avaliação de desempenho, critérios que poderiam dar para eles essa folga. Olha, nós estamos falando especificamente de um profissional que atua no rotativo, aonde você tem um índice de infração de 64%. Quer dizer, quando ele chega num quarteirão, se tiver 10 carros estacionados, 6 vão estar sem talão. Então, ele tem a possibilidade de multar sem o menor preocupação de estar procurando a multa. Mais tarde, Jussara deu uma versão diferente para os fatos. Essa gravação apresentada à Rádio Itatiaia é uma discussão do gerente com a equipe a respeito dos 12 critérios de avaliação de desempenho da equipe. Entre esses critérios, um dos critérios para verificar a atividade da pessoa na rua, porque ela fica o dia inteiro na rua sem acompanhamento de ninguém, de nenhuma chefia, para realmente ver se ela está trabalhando ou não. Um dos critérios é o número de multas que ela aplicou. A
Assustado com a repercussão da notícia, o funcionário da BH Trans que fez a denúncia decidiu procurar o sindicato da categoria. Com medo de ser demitido, ele acabou apagando a gravação. O secretário-geral do sindicato disse que já sabia dessa prática e revela que alguns agentes não teriam suportado a pressão. Muito agente aí pegando licença médica, psiquiatra, psicólogo. E esse quadro vem piorando a cada dia, cada vez mais. Mas a gente não tinha ainda uma prova, né, para chegar e contestar. Mas agora, no momento, né, já cabia, já teve inclusive o parecer da própria diretoria da BH Trans. Agora é possível sim uma conversação. Inclusive vamos estar marcando em caráter de urgência, né, uma reunião com a diretoria da BH Trans. Este empresário, que trabalha em uma ONG que avalia multas de trânsito abusivas, cobra providências urgentes da prefeitura. Uma atitude dessa é totalmente contra a lei. Primeiro porque fiscal da BH Trans não é cargo comissionado, né? Então tem alguma coisa errada aí. A denúncia de incentivo à aplicação de multas em troca de folgas revoltou os motoristas da capital. Acho que isso aí é uma palhaçada, cara. Não tem condições, não. Perde toda a credibilidade, né, a BH Trans. Espero que o Ministério Público tome alguma atitude. Pode levar vantagem em cima de uma coisa dessa, não. E a Cooperativa de Transporte Suplementar de Minas Gerais vai entrar na justiça contra essa prática, que parece absurda, né? Parece não, é absurda mesmo, de incentivar os agentes de trânsito a aplicar multas. Eu vou voltar a falar com o repórter Wagner Vidal. Ficou estarrecido tanto como eu, né, Wagner? Jacinto, como se diz lá no Nordeste do país, muita gente injuriada, né? E como você disse, realmente a Copervan vai tomar providências, vai procurar a justiça para que algo seja feito, porque de acordo com o advogado da Copervan, Luiz Cláudio Carvalho, que está aqui ao meu lado, isso não pode ficar dessa forma, não é isso mesmo, advogado? Bom dia. Bom dia. A questão toda é que a pessoa do Luiz Cláudio Carvalho, como advogado, vai requerer do Ministério Público providências. É uma situação que é um pouco delicada, muito grave, o qual o Ministério Público, o fiscal da lei, tem que tomar as atitudes e todos nós estamos estarrecidos com a situação. Agora, uma coisa interessante, gostaria também de verificar com o Câmara dos Vereadores, que é representante do povo, qual atitude também tomar, porque é incabível essa prática, é incabível essa situação. Advogado Jacinto vai falar com o senhor. Jacinto. O senhor tem conhecimento? Bom dia. Bom dia, um prazer. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. O senhor tem conhecimento de que funcionários da BH Trans, fiscais da BH Trans, sejam exclusivamente para poder fiscalizar o funcionamento do rotativo, que foi a principal justificativa? Que só os funcionários do rotativo é que estariam sujeitos a esse tipo de benefício, entre aspas, vou dizer assim. O senhor sabe disso ou não? Chegou ao meu conhecimento a questão de multas aleatórias, um tipo de perseguição. Mas essa veio aflorar, essa veio numa situação caótica, o qual agora torna uma realidade. Então, essa questão toda ficou a prática da realidade agora, neste momento, pela denúncia da próprio preposto, o próprio funcionário, infelizmente, da BH Trans. Eu queria ouvir de novo o trecho em que a senhora lá da BH Trans explica exatamente que tá de cada 10 carros que estão lá, o funcionário especificamente, ele é incentivado. Quer ver? Vamos ouvir um pedacinho de novo, quer ver? Vamos ouvir. Ó. Você tem um índice de infração de 64%, quer dizer, quando ele chega num quarteirão, se tiver 10 carros estacionados, 6 vão estar sem talão. Então, ele tem a possibilidade de multar sem o menor preocupação de estar procurando a multa. É um outro trecho que ela justifica, que é o funcionário específico que cuida do rotativo. Eu não tenho conhecimento disso, que existe um funcionário fiscal da BH Trans especificamente para cuidar de rotativo. Eu sei que tem lá alguns que controlam o rotativo, mas não são fiscais e não estão aptos a fazer multa nenhuma. É bom o Ministério Público mesmo entrar nessa história para poder, o que o senhor disse, o Ministério Público e Câmara Municipal também, para poder a gente saber direitinho o que está acontecendo com a fiscalização da BH Trans. Eu espero que faça isso mesmo. Vou agradecer ao advogado, que o senhor vai entrar não como na cooperativa, o senhor mesmo vai entrar como cidadão, né? É verdade, ele tem que ser respeitado, né? eu vou entrar com uma pessoa, Luiz Cláudio Carvalho, cidadão, tem que ser respeitado, pedindo providência, pessoa física, não uma pessoa jurídica. Agora, a realidade chegou à tona, é uma indústria de multas. Pois é. Muito obrigado pela participação do senhor, Wagner Vidal, daqui a pouco te chamo de volta.
E eu fico indignado porque é só mais um detalhe que vem corroborar, a palavra difícil para você, ó, colaborar é melhor. Vem colaborar em vez de corroborar com essa história de... Eu também acho que radar, né, essa fiscalização através do radar, que também é uma indústria de multas, em que os motoristas só respeitam enquanto estão passando lá pela fiscalização eletrônica e depois não respeitam a velocidade, né? E aí, junto com isso, ainda incentivar, né, a cada vez que o funcionário fiscal multa 3, ele tem direito a fazer hora extra, multa mais tantas, tem direito a folgar no sábado, é um incentivo a multar. Quem está errado tem que receber multa? Tem, mas daí a incentivar, e se não existe uma outra forma de ver se o funcionário, se o fiscal está trabalhando ou não, poxa, tem que sair do bolso do cidadão isso? Um senhor de aproximadamente 65 anos morreu queimado dentro de casa durante a madrugada de hoje. Agora há pouco, a nossa equipe Corujinha que foi lá fazer, a equipe da madrugada da Record. Os bombeiros ainda não sabem a causa do incêndio, mas segundo os vizinhos, o idoso bebia constantemente. O incêndio aconteceu nesta casa, aqui no bairro Suzano, na região norte da capital. O Corpo de Bombeiros está aqui ainda, trabalhando para combater o rescaldo das chamas. O fogo teria acontecido em um barracão nos fundos do terreno. Nós vamos entrar aqui, a princípio, uma vítima fatal, um senhor de idade, identificado como senhor Laércio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o senhor já de idade teria tentado se esconder em um dos cômodos assim que começou o incêndio, mas acabou tendo o corpo consumido pelas chamas. Muita fumaça ainda sai aqui do barracão, no bairro Suzana, onde este senhor, com idade superior a 60 anos, segundo os vizinhos, teria morrido dentro do barracão. Os bombeiros ainda jogam água para tentar diminuir a fumaça. Vamos tentar entrar aqui no barracão, que a gente pode perceber uma situação muito precária. Poucos móveis, muito material jogado pelo chão, papel nas paredes. E aqui dentro, um cenário de verdadeira destruição. O fogo consumiu boa parte do material que era guardado aqui nesse barracão. O telhado caiu com o calor das chamas. Os bombeiros ainda verificam aqui que pode ter provocado esse incêndio. Muito desespero aqui dos vizinhos. Segundo informações, seriam 6 barracões no mesmo terreno. Ele estava bebendo desde cedo, vendendo garrafa de refrigerante de 2 litros para poder beber. Aí agora o que aconteceu, eu não sei. Só sei disso, que ele estava bebendo desde cedo, desde umas 9 horas da manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por enquanto é impossível determinar a causa desse incêndio. Os vestígios denotam que o foco inicial foi a partir da cama. A propagação do fogo se deu do quarto para o restante dos cômodos. E a maior concentração de calor, a partir da calcinação da parede, demonstra que o foco principal foi a cama desse cidadão. A nossa preocupação agora, já que é uma vítima fatal, é preservar o local, passa a ser um local de crime, e a perícia que vai agora é competente para dizer o que aconteceu aqui. Que coisa, hein? São duas coisas separadas. Uma é a causa do incêndio. A outra é o fato do senhor beber ou não, estar embriagado ou não. É crime beber? Não, não é. Hoje no Brasil está liberado, né? Um senhor de 65 anos, é maior de 18, pode beber. Outra coisa é ele estar bêbado e por conta de estar bêbado ter perdido a consciência e provocado um acidente, e esse acidente ter provocado um incêndio, e o incêndio ter matado a ele mesmo. São duas coisas diferentes, né? É por isso que é bom estar, né, direitinho, né? Sem beber, não bebeu nada. Ó, a vela caiu no cobertor, deixa eu apagar. Outra coisa é estar embriagado, sem saber o que está acontecendo e não ter a possibilidade de se safar do incêndio. São duas coisas completamente diferentes. Infelizmente, agora a polícia vai ter que saber o que aconteceu para identificar as causas da morte. Pode ter acontecido ele ter morrido mesmo de coma alcoólico, por que não?
Parece, a perícia que vai identificar isso. Vamos agora para as notícias do esporte. E estamos aqui, Mara Pinheiro. Bom dia, Mara Pinheiro vai trazer para mim e para todos nós as notícias do esporte. Mara. Vamos lá, bom, e a gente começa falando do Ipatinga. E olha, o Tigre precisa acertar a pontaria, viu? Caso contrário, vai ser difícil melhorar o desempenho no Brasileirão. 4 jogos, 3 gols. Sinal de alerta para quem sabe que um gol pode ser decisivo em um campeonato tão difícil como o brasileiro. Que o diga o atacante Adeilson. Domingo passado ele fez 1, mas errou 2 que até agora não saíram da cabeça dele. Mas nada que abale a confiança de quem quer fazer da competição uma grande vitrine. E o atacante vive de gol. Se eu estiver entrando nas partidas e fazendo gol, vou chamar muita atenção do treinador para que ele possa me colocar na partida. Velocidade e precisão nas finalizações. Giba quer todos os jogadores com a pontaria calibrada. Chega finalizando, Adilson. Faz um gol! Afinal, os desafios continuam. Sábado, a missão é superar o embalado Náutico. Tá certo. Bom, e o Ipatinga tem novo reforço, é o volante Chaves. O jogador que foi afastado do Atlético com a chegada do técnico Alexandre Galo deve defender o Tigre até o final deste ano. E a estreia pode ser justamente contra o Atlético na próxima quinta-feira, viu, Jacinto? Incentivo para ele, né? Vai jogar contra esse time, vai jogar muito, Chaves. O Chaves que todo mundo falou aí que foi injustiçado, né? Até o Dadá comentou isso, daqui a pouquinho a gente fala isso com ele. Bom, e outro jogador afastado do Atlético também tem destino certo. O atacante Vanderlei acertou com o Botafogo. E olha só, quem diria? A indicação foi do ex-treinador atleticano, o Geninho. Isso mesmo, coisas do futebol, né? Pois é, agora vamos falar daqueles que estão prestigiados no clube. Há praticamente um ano, o Atlético bateu o São Paulo em pleno Morumbi. O castigo tricolor saiu da base, do banco e do país. E desta vez pode pintar mais uma revelação em forma de carrasco. O Galo já demonstra que a solução do Atlético está na base. Sempre tem algum jogador, a gente procura não citar, até para preservar essa situação do atleta, né? É a chance também dele de mostrar a sua qualidade, porque o Galo acompanhou, os auxiliares acompanharam. Então é a chance que você tem, às vezes, de mostrar o seu futebol e ser requisitado no profissional. E o novo técnico já vem usando e abusando da garotada do clube. No último jogo, relacionou os zagueiros Welton Felipe e Werley, o volante Denilson e o meia Yuri. E deu certo, o Galo teve a primeira vitória no Brasileiro. Já no ano passado, contra o São Paulo, próximo adversário, o jovem Paulo Henrique estreou e marcou o gol da vitória. A ascensão rápida rendeu um contrato com o Heerenveen da Holanda. O Atlético sempre teve essa característica de revelar jogadores, então eu acho que o segredo sempre foi esse, dessa mescla com os jogadores da base e a experiência, e eu acredito que agora tem tudo para ser novamente, porque tem bons valores que agregaram ao nosso grupo há pouco tempo. O primeiro coletivo da semana foi contra os juniores. Pelo visto, mais atletas serão promovidos, mas Galo não adianta os nomes. Senão já viram